Olá, olá! Boa tarde, meu povo! Demoramos uns dias, mas estamos aqui de novo. Nós vamos dar aqui uns 2 minutinhos pro Instagram avisar quem está aí online para vir participar da nossa live. A live vai ser entre eu e a Tati Bittencourt, duas professoras de educação infantil, e ela é especialista em contação de histórias. Olha que maravilha! Deixa eu dar uma levantadinha aqui para ver se eu vejo a Tati. Vamos lá. E aí, gente? Como tá aí a chuvinha de vocês? Aqui tá caindo maior chuva em São Paulo. Isso, eu já encontrei a Tati aqui. E nós vamos entrar. Vamos segurar aí um minutinho. Vamos lá. A Isa, que já entrou aí, pode me falar se tá dando para escutar direitinho? Oi, Tati! Olá, boa Tudo bem? tarde. Boa tarde! Ai, que gostoso, não vi a hora. Agora eu tô aqui perguntando Eu para Isa também. se ela tá Apesar escutando. desse tempo, Tá chovendo, né? tá bastante. Mas estava precisando, né? Tava. Então, agora vamos dar aí uns minutinhos, 2 minutinhos, para ver se entra mais pessoas, tá? Quem tá aí vai avisando pra gente se tá escutando direitinho, se tá tudo bem. Sim. E nesse interim, Tati, fala para mim da sua formação, Certo. fala para mim dessa sua especialidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Tati. Sou conhecida na unidade que eu atuo como Frozen, porque eu era mais loira e usava trança, então as crianças me chamavam de Frozen e o apelido ficou. E eu adoro, né? Quem não quer ser a Frozen? Então, eu me sinto super importante. Eu sou formada em pedagogia, eu fiz 4 anos do curso de graduação em 2010. Alguns anos depois, 3 aninhos depois, eu comecei uma especialização em educação infantil e alfabetização, É. um curso de 2 anos. Atualmente, estou fazendo um MBA em gestão escolar pela USP. E esse ano, eu consegui, depois de muita luta, publicar um artigo científico sobre o brincar, que é uma das minhas especialidades, né? Uma das áreas que eu me interesso. Então, eu consegui publicar esse artigo e fiquei muito feliz, que era uma coisa que eu estava tentando há muito tempo e não estava saindo. E esse ano saiu. Então, esse período de quarentena, mesmo sendo difícil, está sendo bastante produtivo. Ai, que bom. Ó, primeiro, então, eu já quero te felicitar, porque você conseguiu e realmente é uma situação difícil. Tem hora que a gente tenta, e às vezes é porque não está de acordo, depois está faltando alguma Sim. coisa, sempre enrosca. E eu já te felicito por isso. E também Obrigada. quero te felicitar pelo seu aniversário. Tô ficando mais velha hoje. Você. Viva a 15 Protásio! anos. Mentira. Meu aniversário hoje, então essa live está sendo um presente. Eu já participei de outras lives, né?
Mas fazendo a live, eu nunca fui entrevistada ou algo assim, então eu estou muito animada com isso. E Ai, foi um presente. Agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. que bacana! E já fica aqui o nosso parabéns para você. E espero que você guarde essa live no seu coração, porque eu sou uma pessoa que eu não conhecia a Tati, gente. Foi pelas Verdade. redes sociais que eu comecei a ver o trabalho dela. Eu vi postagens dela no LinkedIn, vi postagens dela no Face, no Insta, e ela foi me cativando com o trabalho dela. Então não é assim, nós não trabalhamos junto, não é uma amizade que veio de outra forma, a não ser pela competência do trabalho. E assim, Tati, eu sou uma pessoa que o meu coração jubila quando eu encontro professores que verdadeiramente se empenham, amam o que faz e procura sempre estar melhorando. E eu percebi que você é a louca dos cursos. Eu Sempre, sou a louca dos cursos e a louca dos livros também. sempre. Já vou até fazer uma propaganda já, né? Já pode. Outra coisa que surgiu na quarentena foi um canal no YouTube. Assim que a gente entrou nesse momento de isolamento social e da educação remota, nós professores, acho que muitos, acredito que a maioria, começaram a fazer vídeos e eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, de inventar e descobrir novas formas de tornar o trabalho mais atrativo. E teve essa ideia de fazer um canal e está sendo muito bacana essa experiência. É, E quem puder, quem quiser depois conhecer, tem os projetos, tem indicações de livros, tem vídeos que também são postados na unidade que eu atuo. Eu trabalho bastante com a pedagogia de projetos, então, conforme finalizando os projetos, eu gosto de compartilhar no canal e discutir algumas coisas com outros professores, e tem tido resultados muito bacanas. Então, fica o convite para quem não conhece, conhecer. fala o nome do seu canal, porque eu já conheço, já me inscrevi. Sim. É Pedagogia do Brincar, ou só escrever Tati Bittencourt ali na busca, eu acredito que já deve aparecer. Então vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos, agora que você já falou, né, de tudo que você gosta, deu para sentir na tua fala o que é real, sabe? Então eu quero saber de você que assim, como que você percebe o encantamento das crianças quando você está fazendo as contações de história? E já pode falar também um pouquinho de como é isso da contação de história, como surgiu, por Sim, que você gosta de trabalhar com as contações. sim. Vou começar então pelo surgimento, que eu acho que fica melhor para compreender. Eu já conhecia a contação de histórias, já acompanhava alguns contadores, já na graduação, mas a graduação ela nunca focou muito nisso, né? A graduação em pedagogia, de forma geral, ela é muito rápida, ela pincela vários assuntos e não se aprofunda realmente em nenhum. Né? Nossa atual grade curricular é dessa forma, e a É, minha não foi diferente. E eu fiz essa especialização em educação infantil e alfabetização em 2016. E tinha uma disciplina específica de contação de história, no qual eu tive um semestre todo. E foi ali, graças à disciplina e graças muito mais à didática da professora que dava a disciplina, que eu me encantei. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, pode não parecer, com uma certa dificuldade em falar em público por causa da timidez. E foi na contação de história que eu me descobri. Assim, foi esse momento que eu fui descobrindo novos jeitos e foi me encantando cada vez mais. E vi que era uma coisa que eu queria me aprofundar. E foi aí que surgiu. O encantamento das crianças é uma coisa que impulsiona sempre o trabalho. Elas são o foco, não tem como ser diferente. E eu acho muito bacana quando nós estamos contando uma história, a gente vê no rostinho da criança o olhinho brilhando, quando é uma história divertida, quando elas dão risada, quando é uma história que tem um personagem como o lobo, que elas amam, ou a bruxa, e elas sentem medo e você tem que dar uma dosada, né, na hora de contar, para não assustar a criança também, porque não é esse o objetivo.
Então, é uma coisa assim que me encanta. Eu falo que eu me divirto tanto quanto as crianças, e é verdade. Assim. Então, Eu, é uma área que eu comecei faz pouco tempo, né, uns 2, 3 aninhos, que eu realmente comecei a me aprofundar, mas que eu sou já completamente apaixonada. Assim como pela área do brincar, que é o meu foco de estudo, de artigo e dos meus TCCs, a contação de história tem tomado um espaço muito gostoso na minha vida. e é gostoso também quando elas interagem com a história, né? Porque tem algumas histórias que a gente consegue perguntar, consegue colocar elas, Sim, identificar para alguma coisa participar é fantástico. muito Elas realmente bacana. se sentem dentro da história, né? É. E então, pera só um pouquinho, Tati. Quem está assistindo, ó, dedinho nos corações, que é para essa live poder fluir aí para mais pessoas, para a gente conseguir entrar em contato, contactar. Eu queria, sabe, Tati, que os professores, eles, independente de nós nos conhecermos, que nem eu e você, pudessem um ver o trabalho do outro e daqui por diante agora começar esse movimento de lives, de interações, de ajudas, né? Essa, Entre essa troca é significativa para todos os lados, né? Para nós que estamos aqui participando e para quem está de qualquer outro lugar. E a tecnologia permite isso, né? Ela aproxima as pessoas, até pessoas que a gente não conhece. E eu acho que realmente esse é um momento de troca. Se vocês tiverem dúvidas, se tiver dentro dos meus conhecimentos, vai ser um prazer esclarecer. Então, fiquem à isso. vontade, sintam-se em casa. Tá. E uma outra coisa também que eu gostaria que você falasse sobre as contações de histórias, como que você acha que a criança aprende através dessa ferramenta? Né? Que nem na educação infantil, que nós temos por parâmetro ter que trabalhar as cores, as formas, a criança na sua forma física, tem que trabalhar a música, tem que trabalhar a fala para eles desenvolverem a fala. Então, enquanto a contação da história, enquanto ferramenta de aprendizagem, como que você acha que isso se dá? Eu acho que a contação de história, ela não é um universo à parte da escola, né? Inclusive, ela está nos nossos... Eu sou de São Paulo, se alguém não for, então vou citar alguns documentos. Inclusive nos nossos documentos norteadores, né? Que é o currículo integrador da cidade de São Paulo para a educação infantil, que é agora a BNCC que está chegando tão forte, né? E está fazendo esse movimento de estudo e de mudança entre os professores. E a educação, a contação de história, diferente de outras atividades, ela pode abranger tudo, né? Então, ela pode abranger o canto, a interpretação, a leitura, a matemática, e vai além, né? Além de uma contação de história focada em disciplinas, ela, além de abranger tudo, ela traz esse lúdico, né? Então, eu acho que é muito significativo a importância da contação nesse sentido, de ela conseguir abranger diferentes conteúdos, diferentes conhecimentos de forma divertida, que muitas vezes a criança nem percebe, né, que você está trabalhando as cores, que você está trabalhando especificamente sobre a diversidade. Então, acho que a importância dela é fantástica. Eu vejo um movimento muito grande de cada vez mais professores querendo levar ela para a sala. Eu acho muito bacana, porque até pouco tempo atrás a contação era vista só como uma coisa para ocupar o momento livre das crianças. É, Vamos ver um livrinho para as crianças ficarem sentadas e ninguém se mexe, ninguém fala nada. Então, ela não era esse momento tão gostoso que ela está se tornando, né? Eu acho bacana, cada vez mais ela está presente, ela soma muito a nossa prática. Espero que ela seja sempre mais e mais valorizada. eu também. E você falou do BNCC, né? Isso. E o que está entrando de novidade agora nesse currículo comum nacional, né? Quando a gente fala de currículo comum nacional, é porque a gente trabalha
de várias formas, né? Nós diversificamos bastante o trabalho, porém a base do que tem que ser aprendida, ela é nacional, de norte a sul, de leste a oeste. As crianças na educação infantil precisam aprender as mesmas coisas, né? Porém, a escola e os estados têm autonomia para trabalhar isso de forma coerente com o estado onde essa criança está, não é mesmo? E o que está entrando de novo nessa base nacional é o estudo das emoções, né? O socioemocional. E olha só que maravilha nós podermos utilizar dessa ferramenta para desenvolver essas emoções. Então, assim, eu vou falar de um exemplo que eu usei quando eu fiz uma live esses dias atrás, que eu usei os bonequinhos do Divertidamente. Então, ali a gente, né, apresenta os primeiros sentimentos, né, porque daqueles sentimentos do filme Divertidamente derivam outros sentimentos mais complexos que depois, agora terão que ser trabalhados também nas séries iniciais, né? Consequentemente, graças a Deus, porque eu era uma pessoa que eu torcia no último grau para que isso acontecesse. E então teve histórias que eu mesma inventava e colocava esses personagens, né, da raiva, do medo, do nojinho, da alegria. E eu penso que você também já está aproveitando essas contações para trabalhar essas emoções. Eu gostaria de saber de qual forma. Que coincidiu essa fala das emoções, porque elas vão sendo trazidas pela BNCC. Ano passado, quando a BNCC chegou e foi apresentada realmente para mim e para os outros educadores na minha unidade, a gente realmente se debruçou sobre ela e foi tentar entender o que ela trazia de novo, né, o que ela usava como base dos outros documentos, porque sempre tem essa história por trás do documento, e nos chamou a atenção que ela trazia 6 direitos de aprendizagem, né? Então, o brincar, o conhecer-se, o conviver, o participar, o explorar e o expressar. E a partir dessa ideia, eu estava atuando no mini grupo 1 com 33 crianças, eu e mais 2 professoras, uma turma numerosa. E dessa ideia, a gente começou a refletir sobre se expressar na educação infantil. E a nossa turma, no começo, ela apresentava uma grande dificuldade de conseguir explorar as emoções e realmente demonstrar o que elas estavam sentindo. E como elas não falavam, né, verbalmente o que elas estavam sentindo, elas expressavam isso em forma de agressão, de um convívio bem difícil com o grupo. E surgiu a ideia de fazer um projeto semestral com esse tema, que era o projeto São Tantas Emoções. Que aí a gente realmente parou e focou sobre as emoções. Então, a gente foi explicar através da contação de história também, mas através do filme Divertidamente, das contações de histórias com livros que trabalhavam sobre as emoções. Foi uma coisa muito significativa, porque a primeira etapa do nosso projeto, como eu falei, eu atuo muito com a pedagogia de projetos, então eu adoro escrever projetos. A primeira etapa foi com as famílias. Então, a gente marcou uma reunião de pais, a gente revitalizou toda a sala com temas de chuva de amor e a gente convidou essas famílias para participarem, falando com as famílias sobre a importância das emoções, que nós sentíamos que as crianças sentiam muita falta dos pais, até porque eles ficavam em período integral, e pedimos para as famílias escreverem uma cartinha simples, né, um panfletinho, um papelzinho para as crianças, que nós leríamos para as crianças na manhã seguinte. E muitas famílias escreveram que elas sentiam muita saudade, mas que elas tinham que trabalhar. Teve uma mãe que pediu desculpas para o filho por não ter conseguido ir no aniversário porque ela estava trabalhando. Então, a gente fez toda essa sensibilização primeiro com a família, para trazer a participação da família, para depois partir para as crianças. Foi um trabalho fantástico.
tanto que no final do ano, se não me engano, nós apresentamos esse trabalho, esse projeto, né, para mais 5, 6 escolas, os Olha, professores, né? Então, foi uma devolutiva bacana das famílias. As famílias mandaram um vídeo agradecendo que eles conseguiram passar mais tempo com os filhos, e eles refletiram sobre essa importância dos sentimentos na criança, em especial. Então, acho que a gente não pode separar a cabeça do corpo, não tem como. Nós adultos somos também emoção, as crianças muito mais, e eu acho que ela tem que estar presente na sala cada vez mais. Assim. Não tem como você tampar os olhos, né? Então, fiquei muito feliz que a BNCC trouxe essa reflexão, e eu acho que é uma coisa que nós vamos levar agora para nossa prática cotidiana. ai, que barato! Fiquei contente de saber disso. Eu sempre fico. Quando um projeto dá certo assim, eu fico bem entusiasmada de ver a força, né, que a gente vem fazendo para tentar apresentar um trabalho diferente, para tentar fazer, tirar aquela concepção da educação infantil, né, que era só de cuidados da área da saúde. Professor como cuidador, né? E Nós pouco também somos, não só isso. É, e pouco a pouco, graças a Deus, isso vem desarraigando, né? De querer saber se o filho somente está cuidado, se o filho está alimentado. Agora, eu percebo que de pouco tempo, né? Porque é uma coisa recente, os pais se interessam por ver as atividades, né? Por mais que tenha aquela dificuldade de participar de reunião de pais, a gente vê que cada vez mais eles vêm se esforçando para participar, para querer saber o que o filho também está aprendendo. E isso não tem preço. É lógico que já era para estar numa condição mais avançada, né? Numa evolução maior. Mas não adianta a gente chorar o leite derramado daquilo que não foi. A gente tem que ficar grato por aquilo que está acontecendo, pelas melhoras que nós estamos obtendo, não é mesmo? Sim, e até porque quando você vê da maneira global, de uma maneira histórica, no Brasil a educação infantil é muito recente, né? A gente ainda está firmando os passos, diferente do ensino fundamental, de um ensino médio, de um ensino profissional. A educação infantil ainda ela está amadurecendo. Tem seu aspecto ruim, porque entra a desvalorização tanto da educação infantil quanto do professor da educação infantil, mas tem E um aspecto bom que a gente ajuda ela a se formar. Então, eu gosto sempre de pensar que a prática docente se faz no coletivo. Não tem como eu ficar trabalhando isolada, sozinha no meu cantinho, na minha sala de aula. Eu preciso de uma boa gestão que me oriente, eu preciso dos meus colegas educadores para fazer essa troca, para fazer uma reflexão. E eu preciso da família. Não tem como fazer um trabalho de qualidade sem envolver a família. tem o E assim envolvimento. como a sociedade, de forma geral, muitas famílias não têm essa noção da importância da educação infantil. E cabe a nós, professores, também falar dessa importância, do porquê a criança está ali, o que ela está fazendo, falar que nós, professores, nós somos formados, nós não somos babás, né? A gente fez uma faculdade, a gente faz uma especialização, a gente estuda muito para estar ali, né? Tem toda uma fundamentação teórica por trás do que a gente está fazendo. Isso é uma Exato. coisa que toda gente faz no começo do ano. Eu falo meu currículo para os pais, não como forma de olha quantos cursos eu fiz, mas como forma deles perceberem que eu sou uma profissional, né? Então, eu acho bacana você trazer essa família, trazer essa conscientização da importância dela, né? Não dá para excluir a família. Eu sou mãe, eu coloco-me na categoria de mãe chata, porque eu quero saber o que meu filho está fazendo na escola, qual foi o objetivo da atividade, porque a gente, quanto pai, né? Eu, Eu falo para os pais, as eu, minhas crianças, quando a gente se encontra nas reuniões, eu tô com o bem mais precioso de vocês. Vocês têm o direito de acompanhar, de tiver dúvida, pode mandar. Nossa comunicação na escola é via agenda. Então, vocês podem mandar na agenda. Eu faço questão de todas as reuniões vocês estarem presentes.
Então, a gente tem que acolher essa família. Eu acho que está dentro das nossas funções também. Olha, a Adriana Santos está dizendo aqui, o trabalho deve ser conjunto, mão dupla, e uma boa gestão faz toda a diferença. É verdade. Quando a gente Porque tem... uma gestão, ou ela te levanta, ou ela te puxa para baixo. Quando a gestão é aberta, olha, Eu tenho muita sorte na unidade que eu tô hoje, eu tenho uma gestão fantástica. Beijo, Leandro e Natal. Mas a primeira unidade que eu atuei, eu tô numa conveniada hoje da Prefeitura de São Paulo, mas a primeira vez que eu tive contato com a educação infantil foi uma rede particular, e eu falo sem vergonha que eu fiquei 15 dias. E eu pedi para, assim, mal registrei minha carteira e eu pedi a demissão, porque eu estava terminando a faculdade, mas eu já tinha uma base do que deveria ser educação infantil, e o que eu vi em 15 dias numa escola particular, falei, eu não consigo reproduzir isso, né? Eu não vou deixar as crianças assistindo TV o dia todo. Então, eu e a diretora, a gente começava a bater de frente nesse quesito ideológico de educação infantil. E eu falei, é melhor eu sair, né? Porque não tem como. E foi a melhor coisa que eu fiz. Realmente, eu acho que a gente tem que estar onde a gente se sente bem, onde as nossas ideias são aceitas. E uma dica que eu tenho, então, seria, se você não está feliz com a escola que você está atuando, todos nós precisamos trabalhar, mas eu acho que é necessário, sim, a gente estar buscando outros lugares que possa realmente nos acolher. Isso. E você sabe que você está falando, eu estou até pensando que se passou de longe, assim, pela sua cabeça, de fazer essas contações de história em hospitais. Já. Eu... Essa professora que foi minha inspiração na especialização, ela trabalhou muitos anos em um hospital com crianças com câncer. E ela falava um pouquinho dessa experiência. Eu acredito que em algum momento vai ocorrer, do meu caso. Ainda tenho uma trajetória tanto acadêmica quanto de estudo nessa área que eu quero me aprofundar para estar, né, sempre levar o melhor. E também psicologicamente falando, porque eu acho que trabalhar com crianças em hospitais é bem diferente de trabalhar na escola, no ambiente escolar, e demanda uma preparação não só profissional, né, mas psicológica também. Eu acho que ela vai ocorrer em algum momento. Eu espero estar preparada em todos os aspectos quando ela chegar. Que legal, que bom. E eu queria agora que você mostrasse para a gente ir começando a finalizar um pouquinho dos seus livros, alguma coisa que você tiver nesse sentido aí que você queira mostrar para a gente. Eu confesso que eu tenho um problema sério sobre a aquisição de livros. Meu marido que o diga. Eu adoro, eu vivo comprando. Eu acho que todo professor ele tem que ter o seu repertório, o seu acervo pessoal. Infelizmente, o livro infantil, em especial no Brasil, na minha opinião, é uma coisa ainda muito cara, que deveria ser mais, né? Ter mais fácil essa disponibilidade da gente adquirir um livro, mas eu acho que vale o centavo, né? Vale o investimento. Eu separei alguns aqui, como eu disse, eu tenho, né, muitos, mas eu separei aqui os meus preferidos, meu top 10, e eu vou começar com os livros para os menores. E antes de apresentá-los, eu não quero de forma alguma parecer que o bebê ou as crianças na primeiríssima infância, de 0 a 2 anos, eles só devam ter livros cartonados, durinhos ou de plástico, aqueles de banho, para eles não poderem estragar, né? O intuito não é isso. Esses livros, eles são importantes, mas a partir de um certo momento, a gente deve e pode ir além. Eu acho que a criança, ela nunca vai aprender que não pode rasgar um livro se você não der um livro para ela que rasgue e falar, olha, o livro a gente vai cuidar, né? Então, não adianta dar só o livrinho de plástico para o bebê. Aos poucos, a gente vai inserindo novos livros com novos materiais. Então, não vamos se limitar apenas a um modelo. Deixa eu só fazer um adendo, Tati. Você está falando dos bebês, às vezes as pessoas perguntam quando
começar a ler para as crianças, quando começar a contar a história. Veja bem, eu vou dar o meu exemplo. O meu filho está com 7 anos agora, mas eu já lia em voz alta quando ele ainda estava na minha barriga. E quando ele nasceu até hoje, eu fiz uma rotina de qual forma? Ele toma banho, janta, aí ele fica mais um pouquinho na sala tal. 9 horas, meu filho já está indo escovar o dente para ir para o quarto, certo? Então é assim, ele já sabe que eu falei, olha, 9 horas, ele sabe que ele vai escovar o dente, então eu lembro, passa lá, escova o dentinho, ele deita e a gente já está com o livro escolhido e a gente faz a leitura de um capítulo, se for um livro pequenininho, a gente lê o livro todo, faz a oração e aí ele já sabe que esse é o procedimento desde antes dele entender que isso era um procedimento, que isso era alguma coisa na vida. Ele já sabia, por quê? Porque tudo que a gente quer que seja intrínseco, que faça parte da pessoa, a gente precisa fazer com que isso faça parte. Não é do nada que vai acontecer, né? Não é inato. Pessoas, mas o meu filho não gosta de ler, o meu filho é outra parte da história. Como que o seu filho vai gostar de ler ou vai pegar um livro para ler se ele não vê isso em casa? Então, assim, é lógico que a gente sabe que os adultos, muitos, né, uma porcentagem muito alta aqui no Brasil, não tem o hábito da leitura, não quer ter, mas quer que o filho tenha. Então, Sim. é possível? É possível, mas é um tanto mais difícil. Então, assim, o manuseio do material, o manuseio, quando, por exemplo, tem um outro exemplo que a gente pode dar para não ficar só no exemplo da leitura. Aqui em casa, os meus filhos mexem também na cozinha, também gostam de fazer alimentos na cozinha. Mas por quê? Porque desde pequenininho eu sempre coloquei o banquinho do lado da pia e deixei eles manusearem, eles mexerem ali na água da salada que eu estou lavando a salada. Conforme vai crescendo, a gente vai deixando aqui em casa eles fazerem mais coisa. O meu filho mais velho cozinha melhor do que eu. Então, deu bom, vamos dizer assim. Sim. Essa é a história. Mas assim, tudo que aquilo que a gente quer, a gente precisa proporcionar e estar junto na situação. Porque a criança percebe quando nós só apresentamos uma coisa e quando nós estamos junto na situação, né? Quando as crianças veem, tanto os professores quanto os pais, participarem, é que eles realmente vão entender que aquilo é legal, que aquilo é bacana, que aquilo é divertido, né? Eu estou dizendo isso já também trazendo, às vezes, as crianças brincando e a professora sentada fora da brincadeira, né? Sim. Então, lógico que A vai ter pessoa fala momentos. que coisas muito importantes, assim. Primeiramente, sobre a leitura, o ideal seria que a leitura realmente iniciasse na gestação, né? Infelizmente, não vai ser e não é a realidade de muitas famílias, mas eu acho que atualmente a gente tem muitos meios de ajudar as crianças inseridas nesse mundo da leitura. Tem fundações que fazem doação de livros. Então, acho que nós, como pais, né, primeiramente, acho que a gente tem que ir atrás, sim, né? Não precisa ser um livro novo, pode ser um livro de segunda mão, pode ser um livro doado, não vai ter menos significado. E, enquanto professores, nós temos a função de apresentar esse universo para a criança, né? Sim. Então, uma coisa que o currículo integrador, a BNCC, os indicadores de qualidade na educação infantil da cidade de São Paulo vão dizer muito para a gente respeitar, primeiramente, a autonomia das crianças. Elas são capazes, não devemos subestimá-las, jamais, e o protagonismo. Então, é importante ter livros na sala, no acesso das crianças, né? Que elas sozinhas possam ir lá e pegar o livro e folhear. É bastante importante o educador ter essa noção. E
hoje em dia não tem como fugir do universo letrado. Assim. As crianças estão nos observando, professores e pais, o tempo todo. Então, se a sua filha, ou se o seu filho, o seu aluno, ou sua aluna, só vê os pais, ou a avó, ou seja, quem for, quem cuide dele, ou a professora no celular, você pode até querer apresentar um livro fantástico e que talvez realmente ela não vá se interessar, porque ela nunca viu um adulto de referência para ela lendo. Ela não sabe que aquilo é legal, que é importante. E tem outro aspecto também, que é como você apresenta o livro. Se você falar, ó, Tó, esse aqui é um livro, vou ler aí para passar um tempo, raramente a criança vai se interessar. E se ela não tiver contato com a leitura, então, tem chance. Isso é um ponto também da contação de história, que é o encantamento. Que é você falar, cantar a história com aquela paixão e sabe, com aquela emoção, não esperando que a criança vai ficar quietinha, calada, sentadinha por 1 hora te ouvindo, porque não vai acontecer. Crianças nessa faixa etária, elas têm uma necessidade de se movimentar e a gente tem que respeitar isso. Ela vai estar ouvindo e aprendendo da forma dela, mas também a gente tem que saber inserir a criança nesse universo. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, porque me pediram para fazer, né? Sim. E apresenta então aí alguns dos seus livrinhos. Bom, vamos começar então com os menores. Eu trouxe um livro que eu adoro. Ele já é antiguinho, que a maioria vai conhecer. E é um livro que meu filho adora. Então, ficou meio já para ele, né? Então, mães não seguem, né? Esse aqui é uma largata muito comilona. Eu acho que... Eu acho que muitos já conhecem, é um livro bem famoso na educação infantil. Se você jogar no Google, vai aparecer 1 bilhão de projetos, tanto do Brasil quanto fora. E ele é um livro fantástico para bebês, porque ele é bem resistente, a criança pode folhear e mexer e cair no chão à vontade, que não vai ter problema. Tanto que ele sobreviveu ao meu pequeno, então ele é forte. Tem esse aqui, que chegou essa semana. Eu conheci ele em um grupo de contadores que eu sigo no Facebook, se não me engano. E ele é fantástico. Ele segue o mesmo modelo de cartonado, das páginas serem mais grossas do que ele tem. E ele é super lindo. É um livrinho da Companhia de Letrinhas. Eu adoro. Ele é lindo, eu super indico para trabalhar com essas crianças, com os bebês, né? De 0 a 2 anos. Esses dias eu já estou apaixonada. Sobre as emoções, eu não sei se você conhece, tem esse livro aqui, até trouxe para usar, porque ele foi uma das bases do projeto do ano passado, que é o Sinto que Sinto. Esse não. Ele é ele é do ator Lázaro Ramos, agora é autor também, né? Em parceria com o Mundo Bita. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo Mundo Bita. Sempre estou usando eles em sala. E essa tem uma música com esse livro. E ele também é fantástico para trabalhar as emoções, para trabalhar a diversidade, porque ele vai trazer uma história bacana. Ele vai trabalhar as emoções a partir dela. Então, é fantástico. Super recomendo. Esse realmente eu não conhecia, mas eu já gostei. Adquira, não vai se arrepender. Já entrando nesse tema de diversidade, na verdade que a gente tem muito forte isso dentro do nosso PPP, que é temos um projeto voltado para isso, que é o Valores da Identidade. Eu acho que eu vou te convidar de novo para a gente fazer uma outra live para falar sobre diversidade, porque isso é um tema muito... Eu adoro. Que a gente tem eu adoro, eu tenho várias coisas para falar sobre isso, convidando nós que estamos aí. Eu queria trazer esse livro também, que estava no nosso projeto, que é o Amoras. Esse foi o primeiro livro infantil do cantor Emicida. Ele foi um sucesso com as crianças. Ele lançou um novo livro esse ano, também com essa temática, para trabalhar o medo, inclusive, com as crianças. Então, ele é maravilhoso. Recomendo. Tem um livro também que a gente trabalha muito com as crianças da primeira infância. Da segunda também, mas da primeira ama. A Carol tá falando que a Tati, por certo, né, é uma profissional incrível. É minha melhor amiga, essa aí, sabe? Então, ela é suspeita para falar. Mentira, Carol, te amo, você sabe, né? Tem um livro que
eu me apaixonei, eu fiz uma formação ano retrasado com a contadora de história Ivani Magalhães, e eu sou apaixonada por ela, sou super fã. E ela apresentou um livro que no mesmo dia eu quis comprar e não sosseguei até adquirir, que é esse aqui, O Sapo Bocarrão. Ah, eu Não sei conheço. se... Ah, então, eu não conhecia, conheci com ela e eu me Quem apaixonei. apresentou, Eu vou dar só um gostinho. quem apresentou esse livro para mim foi a minha primeira coordenadora de escola. A importância da gestão aí. Esse é um livro do Papo, que ele é sucesso com todas as idades. Já vieram me perguntar se eu tinha um livro que eu, sabe, que a pessoa tinha que ter em casa, que tinha que apresentar para o filho. Falei, o Sapo Bocarrão encanta adultos e crianças e bebês. Então, é uma compra certa. Não vou mostrar o final para vocês ficarem curiosos e quiserem, né, quererem adquirir. Bom, falando de bebês ainda, para quem está trabalhando desfraude, melhor, para quem vai trabalhar, né? Esse ano praticamente já acabou. Desespero. Eu tenho esse livro que também é lindo, que é O que tem dentro da sua fralda. Ele é bem famoso, né? Todas as Com ele. professoras de berçário conhecem. E eu acho que é um livro fantástico que trabalha essa fase tão desafiadora que é o desfraude. Estou passando por ela com meu pequeno e eu sei que é difícil. E então esse livro ajuda muito Muito. crianças e adultos. Então eu acho que quem tiver o interesse de adquirir, Até as super mamães, recomendado. até as mamães podem ter esse livro em casa, porque Até ele as mães, viu? Então, só para vocês verem como é a didática do livro, aqui está o ratinho, ele vai começar contando a história e ele vai abaixando a fralda dos amiguinhos dele. Antes ele pergunta, a gente tem que sempre perguntar o sentimento do colega, ele e vai mostrando, né, o que tem dentro da fralda dos amigos, conforme vai mudando a espécie de amiguinho, vai mudando o cocô, e no final tem uma surpresa fantástica. Assim. Então, eu acho esse livro muito gostoso. As crianças morrem de rir com ele, né? E elas aprendem a ir no banheiro de forma fantástica. Eu estou fazendo algumas lives de contação de história nesse período de educação remota na minha unidade. E uma das contações é os pais que escolhem o livro que eu vou contar a história. A gente trabalha bastante essa participação da família. Ah, que E legal. esse livro foi escolhido. E uma mãe depois mandou uma mensagem no Facebook falando que o filho dela, que estava em processo de desfraude, depois da história, só quer fazer cocô no banheiro. Falei, Olha, olha só, atingimos a meta, né? Vou e... dormir mais feliz hoje. Olha, a Adriana tá falando, Tati, você é show. Ah, nós somos, porque ela também é professora, viu? Colega É. de luta. E olha, coraçõezinhos aí para nós, para que a nossa live possa florescer aí muito mais professores aí, hein, galerinha da educação. Trouxe esse livro também para quem gosta de trabalhar música na educação infantil e, né, já E, voltando à nossa conversa inicial, que é o livro da Ivani Magalhães, que eu comentei, que é uma contadora de história. Para quem não conhece, vá atrás do material dela, porque é fantástico. Ela teve tem um uma canal no pessoa YouTube. teve uma pessoa que eu não consegui ver o nome que falou que essa Ivani é professora dela na faculdade. Ah, ela dá aula na Unítolo. É. Eu não consegui fazer uma especialização com ela por causa do horário, infelizmente, fiquei super triste. Mas eu sempre acompanho as lives que ela faz, a formação que ela dá agora à distância, e é fantástico, eu sempre aprendo muito. E esse livro ela vai trazer várias músicas para a gente trabalhar, né, com as crianças, são músicas autorais, e no final, inclusive, tem um CD com Ai, as que legal. músicas. Então, ele é fantástico, eu super recomendo. É o livro Saracuteia, Cantos e Contos para os Pequenos. É maravilhoso, recomendo também. E o Ai, último livro, falando da diversidade ainda, é O Cabelo de Cora. ah, Ele também é maravilhoso. Eu tenho bastante livros com esse tema da representatividade, então foi difícil escolher só um. Mas eu acho que vale a sugestão. E eu acho que esses livros
eles já dão uma boa base, tanto para o professor quanto para pai, para quem quer introduzir a leitura com as crianças. Como eu falei, eu acho que esse acervo visual é muito importante e muito significativo para todos. Para professores, então, é fundamental. Nossa, olha só, Tati, eu, sinceramente, eu quero te agradecer de todo o meu coração, porque foi muito bom. E eu já estou falando para você de antemão que nós vamos ter que falar dessa diversidade. Vamos fazer uma live especial diversidade. E é um prazer, tá te conhecendo a cada dia, porque esses dias que nós começamos a conversar aí pelo WhatsApp, para a gente poder dar certo aí um horário, ainda nós acertamos bem o aniversário dela, vai ficar marcado a Pois live. isso que é planejamento do professor, né? Essa é a live a live do aniversário da Tati. Pois é, muito bem planejada. E é isso daí. Eu estou muito contente de você ter aceitado o convite, tá? E espero que a gente possa continuar aí em contato com os nossos Sim, trabalhos, tá? sem Eu dúvida. sempre estou olhando, sempre aparece para mim lá o que você posta no seu canal do YouTube e eu acompanho mesmo, sabe? Porque eu acho que é isso aí, a gente tem que se fortificar aí na área para oferecer tem que se unir. mais qualidade nessa educação. Sim, eu que Tá bom? agradeço o convite, eu adorei, foi uma experiência super válida. Precisando, é só chamar no WhatsApp e a gente marca uma outra live com outro tema ou com algumas dúvidas, enfim. Foi um prazer e obrigada a todo mundo que participou. Quem está vendo depois, porque acredito que vai ficar gravada, né? Algumas pessoas já me falaram que não ia conseguir ver ao vivo, mas ia ver depois. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar. A gente dá um jeitinho de responder. E é isso. Obrigada. É isso aí, então tá bom. Beijo, beijo e até Bom a final de próxima. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi isso aí, minha gente. Olha que delícia, tá vendo? Um papinho de final de tarde sobre educação. Eu agradeço vocês, tá? Sobre a contação de histórias, só vou falar esse negocinho que acabei me esquecendo, mas olha só, muito importante também quem tem essa habilidade para fazer esse trabalho em hospitais. Eu conheço uma associação que chama Viva Deixe Viver, e olha só o que eles têm, uma forma diferente de contar a história. São cartas que vêm com vários personagens. Ela é escrita assim, ó, lugares. E aqui vem vários lugares. Elas são em cores diferentes. Aqui são personagens. Então ela tem personagens humanos, personagens de bichos e objetos, tá vendo? E nós brincando de 2, 4, 6, 10 pessoas, nós vamos tirando as cartas e dando continuidade na história. É um jeito muito legal também de nós contarmos história. Muito legal esse material. É do Viva, dessa associação Viva Deixe Viver. Eles têm Facebook, Instagram, tá? Eles, fora dessa época de quarentena, claro, eles fazem contações de história lá naquele parque que tem Trianon, né? Que é o parque da Avenida Paulista. Então, cada 15 dias, eles sempre estão lá contando histórias, formando contadores de histórias. É muito 10. E eu agradeço vocês por participarem aqui conosco, tá? O meu canal do YouTube chama-se Mila Bertier. É como o meu canal aqui do Instagram, também @Mila Bertier. E o blog, que é o blog da Mila Bertier também.
Facebook, é tudo Mila Bertier para vocês poderem achar com facilidade, tá bom? E até a próxima live, nós vamos conversar mais e mais ainda sobre educação, que temos muito a falar, ok? Então, beijos!